Vamos então para nossa aula 36, falar de métodos de irrigação e drenagem, né? Parece aí um tema bem específico, principalmente aí eu sei que quem vê isso muito bem no ensino superior é o pessoal da engenharia agronômica, mas nós também precisamos ter pelo menos uma base sobre isso, ok? O que é irrigação? É a aplicação controlada de água ao solo com o objetivo de suprir as necessidades hídricas das plantas, gerando produtividade agrícola em quantidade e qualidade, mesmo em períodos de estiagem, tá bom? Então isso é irrigação. Aplicação controlada da água ao solo, tá bom? Então, quando a gente fala de chuva, né, a gente não vai estar falando de irrigação, tá bom? A gente vai estar falando de irrigação quando a gente vai falando da ação humana ali em buscar a irrigação, o uso controlado dessa água para o solo, tá bom? Então, os critérios para a escolha de método de irrigação, a gente vai ter tipo de cultura, o porte dessas culturas, a exigência hídrica delas, e aí a diferença entre plantar coqueiro, bananeira ou mangueira, né, por exemplo. Outro critério vai ser relacionado ao tipo de solo, a textura, a capacidade de retenção de água desse solo, a topografia, declividade, uniformidade. O clima local, quão o clima quão tem de taxa de umidade ao longo do tempo, qual é a temperatura média em uma dada época, né? A disponibilidade e qualidade da água, se está perto essa água, se está longe, o curso, a disponibilidade. O custo de implantação e operação, né? Então, o quão caro é para você fazer essa água sair de um lugar e chegar no outro ali. E a energia e tecnologia disponível também para isso. Principais métodos de irrigação, a gente vai ter sulcos com características sendo canais rasos entre fileiras. Vantagens, baixo custo, é simples. No entanto, tem muito desperdício de água e também pode provocar muita erosão aí. Outros métodos de irrigação por superfície são o método de inundação, em que você alaga completamente uma área. É muito utilizado, por exemplo, para o arroz irrigado, né? Mas vai ter alta perda de água por percolação aí também. E outro método de irrigação por superfície é as faixas, né? Então você vai ter uma bordadura ao redor da área plantada, uma superfície plana dividida em faixas e o controle razoável da aplicação ali, no entanto, requer um nivelamento dessas áreas, tá bom? Essa irrigação por inundação, ela tem uma eficiência que é considerada baixa, entre 30% e 60%, tá bom? Mas tem um baixo custo inicial também. A irrigação por aspersão, ela vai se dar de algumas maneiras, tá certo? Tem um método convencional, pode ser fixo ou móvel, onde a gente vai ter os aspersores simulando chuva, né? As vantagens desse método é que realmente é um método que vai ter uma cobertura de área ali, né, sendo irrigada bem uniforme e adaptável. No entanto, o vento pode interferir e também tem uma questão grande, interfere muito, que é o custo energético. Tá bom? A gente pode ter a aspersão por meio de pivô central, um braço giratório automatizado, aí sim a gente vai ter uma alta eficiência, vai ter um automatizável, mas também vai ter um alto custo de implantação, né? E de manutenção desse material também. E a gente vai ter a irrigação por canhão, que vai ser um jato de longo alcance, que vai ter uma alta mobilidade, mas vai ter uma baixa uniformidade e também vai ter uma alta evaporação aí. Mas é um método que vai ter uma eficiência de 60% a 85% e é utilizado comumente para irrigação de grãos e hortaliças, tá bom? Só que melhor ainda, principalmente para a irrigação de hortaliças, é o método de irrigação localizada. E aí a gente vai ter os meus dois métodos preferidos, que é o método de gotejamento e microaspersão, tá bom? No gotejamento, a gente vai ter a água sendo realmente gotejada diretamente nas raízes, né? Passando por exemplo, dentro de mangueiras e as mangueiras com pequenos furinhos que vai ter água ali gotejando, tá bom? Então vai ter uma eficiência alta, com mais de 90% e uma grande economia de água. A limitação desse método é o custo inicial e o risco de entupimento, né? Então sempre quem trabalha com gotejamento tem muito problema realmente com entupimento que vai demandar uma mão de obra
ali para estar sempre conferindo isso. Tem também um método de microaspersão, em que a gente vai ter aspersores de baixa evasão, a gente vai ter boa cobertura para árvores frutíferas, por exemplo. Isso é muito útil para a plantação, por exemplo, de mamão. No entanto, vai ser aí um método mais suscetível à evaporação. É o método ideal para a questão de plantas frutíferas, hortaliças, viveiros e plantas de alto valor, tá certo? Mas é apaixonante ver um sistema de microaspersão funcionando em uma área grande, né? Bem legal. A eficiência de aplicação de água. A gente vai ter essa eficiência média, como já falamos, quando a aplicação é por superfície ou por sulcos de 30% a 60%. Pelo método de aspersão vai ter a eficiência média de 60% a 85%. E pela aspersão localizada, pela irrigação localizada, 85% a 95% de eficiência média aí no uso da água, tá bom? Então, quanto maior a eficiência, significa o quê? Menos perda por evaporação, menos percolação e menos escorrimento superficial. E, de fato, se a gente for ver, por exemplo, a irrigação por canhão ou até mesmo a convencional, ela pode gerar, sim, essa questão de o escorrimento superficial. No entanto, a irrigação por microaspersão é muito, muito difícil causar isso. O que é drenagem? Próximo tópico. Drenagem agrícola é o conjunto de técnicas utilizadas para retirar o excesso de água do solo, seja superficial ou subterrâneo, a fim de evitar alagamentos, compactação do solo, redução do oxigênio nas raízes, né? Então, se as raízes estão encharcadas de água, não vai ter acesso direto ao oxigênio. Proliferação de fungos e doenças e a redução da produtividade, ok? Tipos de drenagem: drenagem superficial, drenagem subsuperficial. A drenagem superficial vai retirar a água acumulada na superfície, né? Tem aplicações comuns em vales, áreas planas e solos pesados. A drenagem subsuperficial vai retirar a água da zona radicular por capilaridade. Aí isso é uma questão de solos com lençol freático raso, ok? Métodos de drenagem: a superficial é por meio de valetas e canais abertos, sarrafeamento de estradas rurais, nivelamento do terreno e cordões de contenção vegetada. O método superficial vai estar funcionando aí por meio de drenos subterrâneos com tubos perfurados, valas com brita e manta geotêxtil, né, drenagem francesa, e também por meio de outros tipos de bioengenharia com raízes filtrantes. Aspectos legais e periciais das irrigações aí: o sistema de irrigação sem outorga, né, utilizando em uma vasta área, vai ser ilegal e sujeito a embargo. A captação dessas águas em APPs ou nascentes podem ter aí infrações segundo o nosso Código Ambiental Florestal. Contaminação por retorno de água irrigada pode causar risco à saúde aos corpos hídricos. O desvio de um curso hídrico para irrigação vai ter relevância em relação ao impacto ambiental ilegal. E a instalação de drenagem em áreas de brejo ou APPs necessita uma licença ambiental específica, beleza? Algumas das nossas referências. E como conclusão aí, a gente tem em mente que dominar os métodos de irrigação e drenagem vai sempre permitir uma melhor avaliação da sustentabilidade e legalidade de empreendimentos rurais, elaborar laudos periciais robustos sobre conflitos hídricos, contaminação ou ocupações irregulares, né, e também integrar o uso eficiente da água com conservação ambiental e segurança hídrica do território. Ótimo? Então, até a nossa próxima aula.